Boa noite, senhoras e senhores! Eu sei, não é muito comum eu vir aqui no canal e falar muito, você só consegue ouvir minha voz só na introdução, mas dessa vez é porque hoje eu vim trazer um projeto que eu estou há muitos meses, eu acho que desde o início do ano que eu estou trabalhando. É uma série animada de um RPG muito legal que eu estava trabalhando. Eu estou muito empolgado. Como vocês já sabem, eu já botei no teaser, tá aí no título do vídeo, se chama Viagem Sombria ou RPG. É um jogo de RPG que eu jogo com meus amigos e eu transformo em animação e mostro pra vocês. É uma história inspirada em Silent Hill e algumas histórias e contos de terror da internet, como as Backrooms, a Fundação SCP, mas enfim, é uma história de terror, é uma história de suspense, é uma aventura de horror e eu estou muito empolgado para finalmente mostrar para vocês. Então vamos logo contar como foi a Viagem Sombria. A história começa da seguinte maneira. Um dos protagonistas, chamado Deimos, um dos jogadores, um dos meus amigos, estava deitado, dormindo. Então ele começa a lentamente acordar. Mas quando ele acorda, ele percebe que ele tá ele não tá na cama ou em algum lugar normal. Ele percebe que tá num banco. E quando ele finalmente levanta a cabeça e olha ao redor, ele vê que ele tá num vagão de trem, abandonado, sujo. No susto, ele, sem entender nada, ele tenta procurar no casaco, na calça, nos bolsos, para ver se ele tem alguma coisa. Tudo foi levado dele, não tem nada. E no susto, ele olha para baixo do banco. Debaixo do banco, ele vê uma coisa muito estranha. Ele vê uma espada longa de metal. E quando ele pega, ele vê que na lateral dela tem várias inscrições do que parece ser árabe, alguma língua assim. Sem muita opção, ele pega e, bom, é uma espada, é uma espada. Ele, depois de um tempo, ele se levanta e vai dar uma olhada no resto do vagão. Além de ver que o chão ser bem empoeirado e os vidros serem bastante embaçados, ele vê que um pouco longe dele tem um outro banco. Ele vê um garoto com roupa de marinheiro. E depois de ele carinhosamente acordar o garoto, começa a conversar com ele e faz umas perguntas. Ele descobre que o garoto se chama Jimmy, o outro protagonista, o segundo jogador. E assim ele descobre, conversando um pouco, ele descobre que nenhum dos dois se lembra de nada e não faz ideia do que está acontecendo. Passa uma conversinha ou duas, eles finalmente decidem se unir e vasculhar o trem. Vasculhar o vagão, para ser honesto. Eles olham e começam a procurar dentro das malas, muitas malas abandonadas, e eles encontram uma lanterna e alguns curativos. Jimmy, infelizmente, tira uma das primeiras falhas críticas e ele acha uma mala, só que quando ele acha que tem alguma coisa, ele encontra só uma roupa de palhaço. Depois de um pouco de risada, eles começam a vasculhar um pouco o vagão que eles estão. Na parte esquerda, descobre uma grande porta de metal enferrujada, trancada, com um cadeado de 3 dígitos, que leva para o depósito, como dizia, uma plaquinha em cima. A parte direita leva para a porta do segundo vagão. E antes deles prosseguirem, enquanto Deimos continua testando, fazendo várias combinações para ver se ele consegue abrir o cadeado, Jimmy, ele olha pra cima e vê que sabe aquelas coisinhas que você bota a mala em cima? Aquele espaço que você bota a mala em cima do trem? Ele vê uma grande mala e ele decide pegar pra ver se ele acha mais itens importantes. Então ele sobe no banco, estica os braços e na pontinha dos dedos ele consegue puxar a mala. Só que ela é muito grande, enorme e muito pesada. E quando menos percebe, Jimmy deixa ela escorregar e ela cai no chão com toda a força, fazendo um mega barulhão. Deimos olha para trás e antes deles poderem fazer qualquer coisa, alguma coisa no segundo vagão começa a vir. Eles começam a ouvir passos se aproximando. Jimmy automaticamente já desce do banco e anda para trás, enquanto Deimos anda para frente com uma espada na mão. E, quando menos percebe, a porta começa a abrir. Quando a porta abre, não tem nada.
Mas eles ainda continuam ouvindo os passos. Tem alguma coisa se aproximando, algo que não pode ser visto, algo invisível está se aproximando deles. E Deimos, com a espada na mão, se prepara para qualquer coisa. E conforme o Deimos vai prestando atenção, ele começa a ver que os passos começam a vir de uma sombra muito transparente, quase não é visível. Mas essa sombra começa a ficar mais densa, começa a ficar mais clara. Ele começa a ver textura, cor, forma, profundidade. E começa a ver que essa sombra começa a formar um formato de uma pessoa. Só que não é uma pessoa normal, ela é bizarra. Ela tem pele azul, ela não tem olhos e nem nariz. E a boca parece estar derretendo e se unindo. E eles encontram o primeiro inimigo do jogo, o Esquecido. A criatura ataca, mas Deimos se desvia e com um golpe de espada ele parte o bicho no meio. E a criatura, conforme cai no chão, ela se desfaz em poeira. Depois do susto, né, eles não tem muito o que fazer, eles seguem para o vagão 2, já que já olharam tudo que tinha para olhar nesse vagão. Aí eles chegam no segundo vagão e não muito à frente eles já veem uma daquela sombra, um dos esquecidos, ali, ainda em forma de sombra, não materializado. Deimos já preparado, puxa a espada, parte para cima e dá um golpe na criatura. E quando a criatura vai para trás, ele começa a perceber que uma segunda criatura começa a se materializar bem do lado dele. E quando a primeira criatura que sofreu o golpe se desfaz e morre no chão, a segunda criatura que se materializou dá um soco na cara do Deimos. Jimmy, assustado, ele começa a pegar malas do segundo vagão e ver se tem algo útil nelas. Enquanto Deimos tenta devolver o golpe, ele pega a espada e ele tenta dar um golpe. A criatura desvia. Ele dá um outro golpe. A criatura desvia de novo. Ele dá outro. E a criatura vai desviando várias e várias vezes e Deimos não acerta um ataque. E depois de ele errar com várias e várias vezes a criatura desviando, a criatura finalmente consegue atacá-la. E ela agarra o pescoço do Deimos e começa a tentar enforcar. Jimmy tenta até dar um chute nele, mas ele com um braço dá uma cotovelada bem na cara dele. E quando o Jimmy cai no chão, o nariz sangrando e tonto, ele tem uma ideia. Ele volta pro primeiro vagão e ele pega a camiseta da roupa de palhaço, que é bem grande e de flanela, sabe o que? Ele volta correndo, ele pula e coloca a camisa bem no rosto da criatura e fica puxando com toda a força. E aí a criatura começa a levemente soltar o pescoço do Deimos. Aí, aproveitando a criatura, Deimos dá um socão na cara da criatura. E aí a criatura já desnorteada, indo para trás, sendo sufocada pela camisa. Jimmy aproveita que ele tem umas pedras no chão, pega as pedrinhas no bolso e joga elas no chão, fazendo a criatura escorregar e ela cai de costas no chão. E o Jimmy continua a segurá-lo no chão. E então Deimos finalmente pega a espada e perfura a criatura no chão. Enfim, matando ele. Exaustos, eles se sentam no banco, respiram fundo antes de prosseguirem. E esse foi o fim da sessão.